Boa noite, Pacífico. Obrigado por assistir. Boa noite, Nelly. Tudo bem? Boa noite, Alejandro. Tudo bem e você? Beleza, beleza. Estamos falando aqui com Nelly Kirsten, que também é parapsicóloga, e ao lado dela também está o Frei Albagi, compartilhando nossa live pelas dificuldades que temos com o software. O Instagram só permite 2 pessoas, então estamos assim, né? Muito bem, vamos dando mais um tempinho para começar no horário prometido. Continuo dando as bem-vindas para todo mundo que está aqui, que está chegando. Eu sei que grande parte de vocês já conhecem a Nelly e o Frei Albagi, então eu sei que estão por eles são grandes influenciadores, umas pessoas muito espiritualizadas que poderão nos conduzir agora neste tema que vamos tratar, que é o medo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Angélica. Dá a palavrinha aí um pouquinho para o Frei Albagi, Nelly, que ele se apresente. Boa noite, Frei. Boa noite, Alejandro. Tudo bem, amigo? Que bom. Tudo beleza, beleza. Que bom que estamos juntos para mais esta. Exato. Mais uma vez, né? Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Parece que foi no salão hoje. Está bonito? Sabe que eu sou bonito por natureza, mas às vezes eu fico mais ainda, né? Então é normal isso aí, né? Muito bem. Também a Nelly está bonita. Estamos todos produzidos hoje. É um grande momento. E queremos agradecer por vocês estarem aqui junto com nós. Tá bom. Obrigado. Muito bem. Vamos aguardar mais um pouquinho. Então, a ideia destas lives surgiram exatamente das pessoas que estão participando neste momento. Todos aqueles que conhecem o Frei Albagi, a Nelly pediam, façam alguma coisa, se comuniquem. Não é possível que fiquemos tão afastados com todo, por causa da quarentena, da pandemia, né? Então aí surgiu a ideia e a gente iniciou isso na segunda-feira, fazendo uma pequena prévia, e hoje é realmente a primeira live mesmo, e hoje vamos falar um pouco sobre o medo. E vamos sair do foco da pandemia, né? Mas o medo é o principal, né? O assunto principal que tem a ver aqui. Então, mais um pouquinho, vamos aguardar que chegue mais gente, e já começamos. Obrigado pela paciência. Pois é, amigo Alejandro. A gente com essa pandemia, né, parece que fica enterrando os talentos em casa, né, pensando em tanta gente que precisa de ajuda, pessoas que estão em casa sofrendo. E não é à toa que surgiu essa ideia de fazermos essa live juntos, né? Uma maneira de podermos também colaborar com as pessoas que estão confinadas que nem nós em casa, né? Não ter o que fazer e cheios de medos, né? Que bom podermos estar juntos, né? Contarmos com a colaboração do nosso amigo Frei Albagi, que conhecido, internacionalmente conhecido, né? Sem dúvida. Muito bem, aqui tem gente que está perguntando sobre o que vai ser a live. Vamos falar, a live chama-se Três Parapsicólogos. Nesta ocasião, 3 parapsicólogos falam sobre o medo, né? Algumas pessoas perguntaram qual era o assunto. Então, mais um minutinho, já vamos começar. Já são 7 horas no relógio de vocês? Já. Então, podemos começar. Então, bem-vindos todos e todas, que bom que vocês estão aqui, né? Então, vou me apresentar, eu sou Alejandro, eu sou parapsicólogo clínico do Sistema Grisa. Algumas pessoas me conhecem lá da Igreja das Mercês, ou pelos atendimentos particulares, e reunidos os 3, saiu a ideia de responder a inquietudes de pessoas que pediam se comunicar de alguma forma, né,
tanto com o Frei Al-Wajid como com a Nelly. Então, estou apresentando aqui na tela agora está a Nelly Kirsten. Ela é uma grande amiga, uma grande terapeuta parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, né? Uma pessoa muito espiritualizada, eu gosto muito dela. Ela tem nos ajudado muito ao longo da vida, né? Então, vou te dar a palavra para que se apresente um pouquinho aí, Nelly. Então, meu nome, como o Alejandro já falou, Nelly Kirsten. Eu sou parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, hipnóloga também, terapeuta, já fazem 20 anos que eu trabalho diretamente com terapias, dentro da linha de parapsicologia do Sistema Grisa, né, conhecido assim, pelo menos muito conhecida já no Brasil inteiro, né, o Sistema Grisa. O que eu posso dizer, assim, a minha principal característica é amar o ser humano. Eu realmente gosto do que eu faço, porque eu amo o ser humano, eu procuro sempre conhecer melhor, mais. O ser humano é um ser cheio de mistérios, cheio de incertezas, e eu estou sempre em busca de conhecer melhor o ser humano, para poder ajudar Nelly, melhor também. o som está muito baixo, chega mais perto, ou aumenta o volume da tua voz. Beleza, beleza, vou tentar falar mais alto. Tá bom assim? Aí tá bom. Sim. Então, como eu estava dizendo, a minha principal característica é amar o ser humano. Acho que essa é a minha missão, essa é a terapia, me baseio nisso, eu gosto do que eu faço. E estou aqui também participando dessa live para ajudar o ser humano de uma forma ou outra, né? Com o que a gente vai conversar aqui sobre medos. Isso aí, Alejandro. Muito bem. Então vamos agora focar o Frei Al-Wajid Marmencini. Grande parte de vocês já conhecem, mas ele vai se apresentar igualmente. Tá bom. Pois é, eu sou Frei Al-Wajid, já tenho uma boa caminhada como sacerdote, 46 anos, Frei Capuchinho muito mais. Então, sempre fui um grande estudioso do ser humano, né? Tive a oportunidade de conviver com o Pedro Grisa, né? Onde me entusiasmei pela parapsicologia, né? Fiz cursos também com o Albino Aresi, que era um nosso parapsicólogo, que fundou as Mensana no passado, né? E tive a oportunidade também de fazer um curso de psicologia nos Estados Unidos, né? Onde estudei as principais linhas de terapia. Então, isso juntamente com o meu sacerdócio e também com aquilo que a ciência nos fornece, a terapia, para melhor ajudar o ser humano, né, Alejandro? Porque cada vez mais o ser humano está desestruturado, né, nas suas bases, na sua família, e aí onde vem Dom Pedro Fedalto disse que o futuro é dos terapeutas, porque vai ter tanto problema, né, que os terapeutas vão ter muito trabalho para o futuro. Então, me sinto feliz em poder ser uma palavra de esperança, de amor, a todas aquelas pessoas que me procuram dentro daquilo que eu possa ajudá-los. Então, é o que eu faço com muito carinho e com muito amor. Muito bem. Então, como já anunciamos, o tema de hoje é o medo. E o medo é uma emoção que, quando ela aparece, ela é incontrolável, né? Então, vou fazer apenas um pequeno resumo, né? E todos sabemos o que está acontecendo hoje nesta situação. Estamos recolhidos por prevenção, mas tem muitas pessoas que reagem com medo. E o medo é uma situação muito difícil, vamos tentar destrinchar um pouco, vamos tentar entender essa emoção. Dizendo assim, primeiro, o medo é uma reação automática da mente subconsciente que aparece para prevenção, é pura proteção. Só que a gente tem que aprender a lidar e entender quando esse medo é real, né? Quando uma coisa é real ou quando é imaginária. Basicamente seria assim, se eu vejo uma cobra, eu vou ter medo, e esse é um perigo real. A cobra pode me atacar. Agora, se eu penso que o vizinho não me gosta, aí já é um medo imaginário. Então a gente deve ir aprendendo, entendendo de que tem que se afastar para poder atuar em consequência. E o medo
que é a reação básica, a emoção básica da mente subconsciente, busca simplesmente afastar. O medo busca afastar o perigo. Então, o que vamos estudar aqui, vamos a discutir um pouco, é justamente formas de enfrentar os medos. Quais são as causas, quais são as origens. Por isso eu trouxe estes ilustres terapeutas que nos contem um pouco. Frei Al-Wajid, o senhor quer responder quais são as causas do medo? Bem, na verdade, a parapsicologia começa a entender o ser humano a partir da gestação. Os 9 meses em que nossa mãe esteve conosco, a gente esteve com ela no ventre materno, as emoções de nossa mãe, alegrias, tristezas, sofrimentos, traumas, medos, e pânico, tudo, enfim, que o subconsciente da mãe vive no estado emocional exaltado, passa telepaticamente para o subconsciente da criança. Então, é muito importante entender que a causa primeira, principal, dos nossos medos e insegurança, temos que analisar como é que foi a nossa gestação. Quais foram as emoções, né? Porque é a partir dali que nós vamos ter, né, os insights, as chaves, o caminho para poder eliminar o medo de nossa vida. Então, sem dúvida que sem conhecer... Frei, perdão. Frei, estão reclamando que o som está baixo. Chega um pouquinho mais perto, desculpe. Pois é, continue. daqui a pouco eu vou comer essa câmera aqui, viu? Porque estou quase dentro dela. Então, gente, né, o período de gestação é muito importante. Aquilo que a psicologia não trabalha, a parapsicologia trabalha. Tanto que tem o nosso psiquiatra canadense, Thomas Verne, que tem 3 livros sobre o período de gestação, ele como psiquiatra, que diz da importância de se conhecer e as repercussões que traz uma gestação complicada, né? Então, todo medo, às vezes teve alguma programação da mãe, de perda, de sofrimento, um marido que não era grandes coisas, o problema financeiro, que vai ser dessa criança no futuro, quais problemas a mãe está enfrentando naquele momento, seja lá qual for, telepaticamente. E 90% da comunicação nossa é telepático, né? O subconsciente. Então, ali é que se aninha, né, as programações. E como diz a Escritura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos entender a raiz mais profunda, né, que nossa mãe viveu, né? E aí, então, tem técnicas para isso, quando a gente não tem mais a nossa mãe, né, de como acessar esse subconsciente. Mas o primeiro ponto, Alessandro, e pessoas que nos acompanham, é entender a história nossa dos 9 meses, porque ali se fundamenta muitos, e aliás, todas as emoções nossas, sejam de medo, de alegria e tudo mais. Muito bem. A Nelly complementa. Então, tudo que o Frei já falou, eu quero acrescentar ainda que muitas vezes nós herdamos medos já que a mãe já traz no subconsciente dela, que já vem dos nossos antepassados. Muitas vezes a mãe já traz uma carga de inseguranças 1000 que já vem da avó ou da bisavó. A parapsicologia vai até a quinta geração buscar as causas possíveis dos nossos conflitos, das nossas inseguranças. Porque o medo, todo medo é uma grande insegurança. E muitas vezes esse medo, essa insegurança é tão grande que ele chega a aprisionar o ser humano. Ele não consegue ir para frente, não consegue progredir na vida porque está sempre com medo de não dar certo, medo de não conseguir. E a causa profunda, como o Frei já falou, a causa primeira, a que mais afeta o ser humano, é esse que ele já é programado desde o ventre materno, né? Os 9 meses que a criança passa ligados na mãe, ela absorve subconscientemente
todas as emoções que a mãe vive. Quanto mais intensa a emoção da mãe, mais isso se grava na mente do feto. E aí, muitas vezes, vem todo esse conflito, toda essa insegurança, esse medo de não conseguir, de não dar certo, de não saber como fazer para superar essa angústia. Porque, em geral, o medo é imaginário. A maioria dos medos é imaginário, né? E pode-se ver que o medo também que a mãe imaginava lá, que poderia... às vezes foi uma gravidez não esperada, então já vem a mãe com medo de que essa criança possa nascer com problemas, e todo esse medo, essa insegurança que a mãe vivencia vai se gravar no subconsciente desse feto que está ligado na mãe, vivendo a mesma vida da mãe, né? Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa aí, Alejandro, o Frei também quer complementar. Tá, nesse relacionamento, perdão, nesse relacionamento telepático da mãe com o filho, não é que a mãe quer colocar o medo, a mãe vivencia o medo de acordo com o meio ambiente e as características. Então, se ela tem problema, por exemplo, uma mãe solteira, é claro que ela vai sentir muito medo pela vida, e essa criança possivelmente vai sentir esse mesmo medo, né? Exato. O Frei quer complementar. É importante lembrar que as pessoas que sofreram na gestação, elas adquirem uma hipersensibilidade maior do que as outras. Uma mãe que sofreu com uma criança na gestação, essa pessoa desenvolve muito a paranormalidade, isto é, a hipersensibilidade. Então, as pessoas que eu atendi até hoje, vejo sempre que a tendência de um medo mais profundo se dá com as pessoas que tiveram uma gestação complicada, porque a emotividade, porque a criança que está no ventre materno, o que acontece? Ela se sente culpada, como se ela fosse o problema da mãe, mas na verdade não é, mas no subconsciente dela. Então aí cria baixa estima, cria negatividade para a sua vida. Então, as pessoas que sofreram com a mãe no ventre materno são as que mais têm uma tendência de criar medo, pânico das circunstâncias da vida, porque ela tem uma hipersensibilidade maior do que aquela que foi amada, foi bem-vinda, teve uma gestação calma, tranquila. Então, é importante saber disso para que a gente também possa, né, entender por que umas têm tanto medo e outras não. Depende exatamente, mais uma vez, daquilo que nossa mãe querida, amada, que nos amou, apesar de tudo, com os seus problemas. Então, ela desenvolveu em nós um pouco essa insegurança. Então, diante da vida, dos fatos da vida, a pessoa que sofreu com a mãe no ventre materno tem uma tendência de ver, às vezes, um fantasma maior, um problema maior do que ele é na realidade, porque já tem uma hipersensibilidade, uma paranormalidade bem mais desenvolvida. É isso? Concorda? Concordo plenamente. Eu queria dar meu testemunho pessoal. A minha gestação não foi nada fácil pelas circunstâncias particulares que a minha mãe estava vivenciando. E eu, a vida inteira, tive muito medo. Eu acredito que nunca poderia ter enfrentado esta câmera na situação que eu estava anteriormente. Eu tinha medo de tudo. Qualquer pessoa que chegasse perto me imobilizava, me deixava congelado. E graças à parapsicologia eu consegui entender, analisando as circunstâncias da vida da minha mãe, de que o que eu estava sentindo teve início lá na vida intrauterina. E aí eu consegui começar a dar a volta por cima, entender que aqueles medos não eram meus, estavam dentro de mim, mas eles se deviam aos fatos, aos acontecimentos durante a vida intrauterina. E teve um momento que me marcou muito, que embora eu morei a vida inteira junto a um quartel do Exército, e eu frequentava, andava a cavalo, era na época que estava tudo aberto, antes das repressões militares, né? Eu via uma arma e eu congelava, e não sabia o que era, me dava medo, terror, né? E aí,
quando eu fui estudar a história da minha família, como se faz no curso, eu descobri que a minha mãe teve uma ameaça com arma que a perseguiu durante anos. Foi um medo imaginário. Quer dizer, houve ameaça, mas isso acompanhou ela, eu acredito que até os últimos dias. Quando eu compreendi isso, acabou meu medo. Isso é interessante, conseguir entender qual é a verdadeira origem. As dificuldades da mãe vão se refletir no comportamento emocional do filho. É aí que é a importância da compreensão, né, Alejandro? Compreender, poxa, onde está a raiz do problema? Porque a maioria dos terapeutas, eu vejo que às vezes não chega na raiz do problema, né? Porque não vão lá para trás, né? Então, é muito importante saber disso para que tenhamos esse gatilho para compreender por que eu sou assim, né? Nelly quer complementar. Eu quero responder a pergunta, a questão que a Elis Vitalino diz que sente o medo. Hoje, o medo faz ela procrastinar. Isso pode-se dizer, Elis, eu te conheço, até sei quem está fazendo essa pergunta, mas veja, com certeza, esse teu medo já tem origem lá no ventre da tua mãe, né? O medo que tua mãe, com certeza, sentia de não saber o que ia acontecer com você depois, como que ela ia te criar e tudo mais, né? E aí você hoje fica sempre com um pé atrás, né? Não faz, não vai adiante, aquilo que eu falei antes, tem certos medos que escravizam, paralisam, né? O ser humano com medo do que poderá acontecer. Se eu for fazer isso, pode não dar certo, posso não ser aceita, posso ser criticada, posso ser rejeitada, posso não ser amada, e aí eu deixo de fazer exatamente o que está acontecendo com você. Mas, no final, nós vamos dar técnicas, ensinar alguns métodos que a parapsicologia utiliza hoje, que você pode utilizar para se libertar desse medo. Tá bom, Cris? Alejandro, devolvo a palavra para você. Você quer complementar com alguma coisa? Eu já complementei. Você tem alguma coisa a mais a falar ou podemos passar para técnicas já? Eu acho que a gente deve falar ainda um pouco qual é a origem do medo, né? Falamos das causas, mas a origem do medo, as reações de medo, sempre é uma reação do subconsciente, né? O subconsciente que reage diante de certas situações. Se ele já tem lá programado no subconsciente uma ameaça, um medo que adquiriu lá no ventre materno, durante a vida, diante de alguma situação difícil em que o ser humano se encontra, é como se ele abrisse de novo eu chamo de arquivo de memória hoje, né? As coisas que nos acontecem no passado ficaram lá no arquivo de memória, desde aquelas programações que vêm lá do ventre materno. E durante a vida, conforme o ser humano vai vivendo, ele muitas vezes se depara diante de situações conflitantes, às vezes mais imaginárias do que reais, mas aí ele reage por quê? Porque a emoção está gravada lá no subconsciente. Eu gosto muito, em geral, os medos que nós temos pavor, o ser humano tem pavor, são apenas reflexos da nossa imaginação, né? A maioria dos medos estão dentro de nós e nós nos apavoramos. Eu digo, o leão que apavora está dentro da gente. Eu gosto muito daquela lenda que fala que um leão andava pelo deserto com muita sede, procurando água. E, de repente, ele avista um pequeno lago, ele foi lá, muito feliz da vida, achando que ia matar a sede. Quando chegou na beira do lago, se baixou, viu a sombra dele no lago. E ficou apavorado, nossa, aqui tem um bicho grande, não posso entrar aqui porque esse bicho vai me comer. E eu, não, vou procurar outra água. E continuou andando pelo deserto, procurando água e não achava água. Vou ter que voltar lá, porque estava quase morrendo de sede. Voltou lá, naquele mesmo lago, chegou lá, pensando que o bicho já tinha ido embora. Chega lá, se baixou, estava o leão lá, ameaçador.
Aí ele pensou, bom, vou lá para o outro lado do lago, até ele atravessar o lago, já tomei água. Quando ele chegou do outro lado do lago, se abaixou, estava lá o leão. Pô. Aí ele já não aguentava mais, pensou, ou eu morro de sede, ou esse bicho me come, seja o que Deus quiser. E entrou no lago, e o que aconteceu? Tomou água à vontade, não tinha leão nenhum, não tinha bicho nenhum. E muitas vezes acontece isso com o ser humano. O ser humano se apavora diante de um leão que, na realidade, é apenas sombras da mente dele, das programações que estão lá no inconsciente, melhor dizendo, no subconsciente, né? Eu acho que essa historinha, essa lenda, ilustra muito bem o que faz com que o ser humano, muitas vezes, se deixa realmente escravizar pelo medo, né? Não segue em frente porque está sempre com medo. Prevadi quer complementar. Apenas para lembrar que daí, então, aparecem os sintomas físicos em decorrência dessa mente que criou uma obsessão de um medo. Então, a pessoa sua frio, sudorese, taquicardia, ela fica ansiosa, aperto no peito, cria problemas intestinais, cria problemas visuais, enfim. Aí vai o médico receita, como sempre, né, os remédios, né, a prazolam, dipirona e tantos outros aí. Se você não tem nada, lógico, se não descobre a causa, não adianta apenas tomar um remédio. Não que a gente seja contra o remédio, eles são benéficos e muitas vezes, mas é necessário não se apavorar com os sintomas, porque quando aquilo que a Nelly diz, o fantasma vai na nossa mente, o nosso corpo reflete como se aquilo fosse uma verdade, mas, na verdade, são criações da mente, né, e não realidades. Só que o corpo somatiza aquilo como fosse, né, algo verdadeiro. Eu atendi uma pessoa que ela vinha tremendo, com medo de perda devido a essa coronavírus que está por aí. Então, ela já teve um problema de ameaça de gestação, de aborto, perdeu gente lá no passado. Agora, então, ela acha que vai perder todo mundo, né? Então, ela cria dentro de si mesma um medo tão grande que começa a somatizar no corpo. Então, não se apavore, não vá pensar que você vai morrer do coração. O importante aí é você serenizar, relaxar, respirar fundo e tudo mais. Então, esses sintomas externos são frutos de uma mente que criou uma imagem que, na verdade, não é real, né? Quer responder essa pergunta? A pessoa que sente medo percebe que existe na frente dele uma muralha emocional que é impossível de ser atravessada. Eu sei, experimentei isso há muito tempo na minha vida. E eu aprendi uma coisa com o tempo, que primeiro, eu ultrapasso essa muralha e não acontece nada. Isso se o medo for imaginário, tá? Não estamos falando de medos reais. Então, ninguém pula de um 10º andar para ver o que acontece, né? Então, eu atravesso essa muralha emocional. Aí olho para trás e vejo que não aconteceu nada. E agora, ultimamente, eu comecei a descobrir de que o meu objetivo sempre está atrás do medo. Então, eu vou numa direção, aparece o medo, eu sei que tenho que atravessar isso para vencer. Senão, eu vou ficar procrastinando. Tá bom. Tem uma pergunta que o Antônio Marcos pergunta se uma pessoa antipática seria uma pessoa que tem medo de enfrentar a vida e a convivência social. Tem muita baixa estima, né? Sem dúvida, baixa estima, porque se a criança sofreu na vida intrauterina, então a culpa já vem ali, que ela, sendo culpada, ela não merece ser feliz, né? Então, ou também a mãe teve algum problema relacionado com o social, aí que precisa examinar exatamente o que houve lá para trás, quando começou, né? E essa baixa estima, quando a pessoa tem uma estima lá embaixo, significa que ela não está se amando como deveria. Às vezes são também atitudes que alguém tomou, comparando um irmão com o outro, ou você é feio, ou na escola disseram alguma coisa também para ele. Na verdade,
A timidez vem muito de uma autoimagem negativa que passaram, o elogio que não foi dado. Enfim, é importante descobrir a causa de se a mãe passou por essa dificuldade lá para trás, né? Então, Antônio Marcos, né? Eu não sei se você já procurou alguma causa específica, conversou com sua mãe, não, mas isso seria muito importante. Quando começou, em que área da vida começou? Pois não? Passa para mim agora. Amélia. A pergunta da Shirley Venturella, ela diz assim: sou muito sugestionável, tenho medo de ouvir más notícias, fico com o coração acelerado, fico mal mesmo. Shirley, isso já é um pouco de pânico, né? Você veja, você se deixa sugestionar pelas notícias que você ouve, e mesmo antes de ouvir a notícia, você já fica com medo, já não quer nem ouvir a notícia, fica com medo, porque vai sentir o coração acelerar, muitas vezes vai sentir o corpo tremer, vai ter palpitações, falta de ar, que são sintomas de pânico, né? E o pânico é um medo terrível, é um medo grande, medo da morte, né? Todo pânico tem como causa profunda uma ameaça à nossa sobrevivência, né? Então, se você não conseguir vencer esse medo com as sugestões que nós vamos dar para o tratamento, para se curar dos medos, procure ajuda, não fique sofrendo, procure ajuda, que tudo isso tem cura. Eu vou passar para o Frei, que tem outra pergunta a ser respondida. A Maria Denk fala, né, se tem relacionamento com o câncer. É porque eu já falei disso, por isso que ela está lembrando aqui. Então, vejam, a Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, tem uma matéria chamada psiconeuroimunologia, que significa a influência das emoções no sistema imunológico. E uma das consequências, são tantas, é o câncer. Segundo eles, o câncer nada mais é do que células intesticidas. Então, se você é uma pessoa triste, angustiada, tensa, nervosa, se você vive constantemente preocupada e reprime suas emoções. Porque, veja, eu até na minha vida hoje já atendi mais ou menos umas 20 pessoas com câncer, inclusive 2 irmãos meus, né? E 3 freis. Todos eles passaram por momentos difíceis antes de contrair o câncer. Quando começa, a pessoa reprime. Então, se a pessoa reprime os sentimentos, guarda, e é uma pessoa emotiva, com paranormalidade, que já sofreu, não partilha. Então, essa Universidade de Rochester tem esse estudo exatamente de a influência das emoções no sistema imunológico, né? Então, perguntou muito bem, isso é um estudo que é feito nos Estados Unidos, né, que eu acompanhei, né? A causa específica do câncer vem de emoções reprimidas, né? E que é muito comum hoje, infelizmente, não se trata muito emocional, porque a pessoa que reverte o quadro de tristeza e tal, e abre o seu coração e partilha, ela pode, dentro dela mesma, ela tem recursos para se recuperar e viver uma vida normal, sem problema nenhum. Nelly, Fala, pode falar. Fala. Não, aí o Gelson e outras pessoas estavam perguntando aí o medo na pandemia. E eles dizem que esse é um medo real. Você pode esclarecer isso? Um medo real, porque a doença está aí, o vírus está aí, né? O coronavírus está aí, afetando muita gente, matando muita gente. É um medo real. Mas, ao mesmo tempo, também é um medo imaginário, porque eu posso, se a pessoa já tem tendência ao medo, ela vai ficar, tudo que ela vê, vai ficar escutando as notícias e vai ficar cada dia com mais medo, já se vendo, também já se vendo no hospital, fica imaginando o medo. E o medo está, em primeiro lugar, na nossa maneira de pensar, na nossa mente.
mesmo que eu tenha causas profundas lá do ventre materno, eu posso me curar disso, eu posso mudar meu pensamento, né? Porque, em primeiro lugar, o medo está no pensamento. Eu posso pensar, imaginar que eu também vou ser afetada pelo coronavírus, como eu posso pensar que ele não vai chegar a mim, que eu vou me cuidar, eu vou ter prudência. Isso é muito diferente de não se cuidar, né? Eu acho que cuidado todos nós temos que ter, prudência todos nós temos que ter, fazer a nossa parte. Agora, ficar pensando e com medo de que eu vou ficar também doente ou alguém da família, algum amigo vai ficar, a gente tem que afastar esses pensamentos. Imaginar sempre o melhor, a imaginação é muito forte, é muito fértil. A Bíblia já diz no Antigo Testamento, seja feito conforme você pensa, conforme você imagina, conforme você acredita. Não sou eu, Nelly, que está falando isso. A Bíblia fala isso, né? Assim como tu imaginas na tua alma, assim é. Então, eu posso me ater a imaginar saúde, imaginar enfim, saúde perfeita, longe do coronavírus. Eu posso imaginar o contrário do que a realidade, as notícias de todo dia estão dando, né? Principalmente pessoas muito sugestionáveis, se ficarem com a televisão ligada, escutando as notícias diárias, é claro que vão ficar com muito mais medo, né? Principalmente se é uma pessoa bastante sugestionável. Como nós temos no Brasil muitos paranormais, que são super sugestionáveis, e acabam contagiando também as pessoas que vivem na mesma casa, na mesma família, ficam falando do mesmo assunto o dia inteiro, falando da doença. Isso tudo chama, né? A gente tem que se ater a coisas boas, fazer alguma coisa que nos distraia, que nos acalme, como... Depois nós vamos falar dessas técnicas, mas já posso adiantar agora. Pega a Bíblia, faça uma leitura de um salmo, faça uma meditação, pratique a respiração e você vai afastando esse medo que muitas vezes te assalta de uma maneira que você fica angustiado. Não sei se respondi, mas penso assim. Acredito que sim. Eu acho que a gente tem que ter precaução, né? Mas ter em conta que se a gente dá muito valor às notícias, né? Isso baixa a nossa imunidade, porque é uma ameaça. Então, se o coronavírus está por aí, está bem claro que uma pessoa que tem problema de imunidade está correndo um perigo maior. Então, se ele está por perto, que nos pegue bem, é uma boa. Exato, eu acho que cuidado, todo mundo, isso é uma responsabilidade, é uma obrigação a gente ter cuidado, não só conosco, mas também com as outras pessoas, né? É uma questão não só de caridade, mas de uma obrigação de todo ser humano cuidar-se e cuidar dos outros, né? É muito diferente do que eu me deixar envolver pelo medo, né? Que realmente apavora. Eu vou passar para o Frei, que ele quer falar mais algumas coisas sobre isso. Eu acho que, infelizmente, houve uma grande lacuna, e está existindo ainda até agora, para enfrentar esse vírus que está por aí. Vejam, foram preparados médicos, enfermeiros, pessoas, e tentar remédio daqui e de lá. Mas o que faltou, na minha opinião, foi convocar terapeutas para ajudar as pessoas que estão passando por essa situação. Quantos psicólogos, terapeutas e tudo mais existe por aí? Que podia, não em aglomeração, mas individualmente, com os perigos que tem, né? Mas, porque, veja, o emocional, às vezes a pessoa fica confinada em casa, mas às vezes está sozinho. O ser humano que perde um ente querido, né? Como enfrentar o luto? Eu, em todas as paróquias, eu trabalhei, eu desenvolvi o grupo de apoio ao luto. Muito importante eu vi que nos outros países, Estados Unidos, Escócia, Inglaterra, é muito valorizado o luto. Então, acho que falta a gente criar uma campanha de profissionais que possam ouvir, partilhar, as pessoas que têm que partilhar, porque quando a pessoa partilha o sofrimento, quando ela põe para fora o sentimento, ela começa a ver diferente, ela começa a ver a vida diferente. E muitas pessoas
ficam com esse pânico e tudo da pandemia, porque não tem com quem partilhar. Então, a mente cria uma realidade que, quando você desabafa, você partilha, você começa a ver a vida diferentemente, né? Então, eu vejo que, infelizmente, faltou isso na vida de todos nós, né? Até agora está faltando isso aí, né? Quem sabe ainda há tempo de convocar profissionais, terapeutas, para atender pessoas assim, individualmente. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho. Você tem mais alguma coisa, Nélia, a falar? Ou vamos falar de técnica para enfrentar o medo? É uma grande pergunta, Alejandro. Vamos falar hoje sobre as técnicas, que eu acho que é bastante importante. Eu acho que o tempo está escasso. Podemos deixar isso para a semana que vem. Semana que vem, porque nós vamos levar mais meia hora para falar sobre as técnicas. Muito bem. Que é importantíssima. E acho que as pessoas, o que mais interessa mesmo é aprender a vencer o medo, né? Saber de onde ele vem, conhecer as causas. Uma vez conhecidas as causas, a pessoa consegue se libertar, né? A verdade sempre liberta. Então, a minha opinião é que a gente deixa para próximo domingo, muito bem, né, para falar sobre as técnicas que a parapsicologia utiliza para vencer o medo. Eu tenho só vou responder mais uma pergunta aqui da Maurici Durigan. Ela diz o seguinte, pergunta assim: e quando as pessoas que negam o real perigo do vírus também seria um tipo de medo? Certamente, porque muitas pessoas negam uma real ameaça porque têm medo de sofrer. Então, cria uma certa barreira, e não só agora diante desse perigo do vírus, mas diante de outras coisas. Muitas vezes a pessoa nega a verdade, nega a realidade porque não quer sofrer, né? Então, ela se fecha e prefere não acreditar, não fazer nada também para fugir desse perigo, porque ela tem, no fundo, tem um medo inconsciente tão grande que aprisiona a pessoa. Pode acontecer, sim. Quer responder mais alguma coisa sobre isso? Alguém quer complementar a resposta da Maurici? Então, quem está negando é um pouco porque está revoltado com o sistema. E realmente, quando a gente vê como a classe política e até a classe científica se comportaram, não tiveram muita certeza do que estava acontecendo. Então, muita gente fica resistente às normas, não consegue entender que é sobrevivência básica, né? Exato, verdade, verdade. Frei Obadi quer falar? Só tem um meu amigo lá, o Alexandre Carraro, pergunta se existe uma relação direta entre o medo descontrolado e a depressão. Toda pessoa deprimida, né, ela perdeu a motivação para a vida. Então, aí que lógico que tem relação, o medo e a depressão. Porque, na verdade, quando a pessoa fica deprimida, ela não tem mais, quer ficar só na cama, não tem motivação, não tem autoestima, não tem aquele pique para enfrentar a vida. Então, na medida em que nós eliminamos o medo, também a depressão vai embora. A depressão sempre tem uma causa. Então, aí que tem que ver, né, Alexandre? Né? A causa específica, quando começou essa depressão, né? E se aumentou ou não, porque se é um medo descontrolado, se leva à depressão, tanto um como o outro, um leva para lá, o outro leva para cá. Os dois estão interligados, né? E quando eu estou com medo, eu não quero sair, fico em casa, fico deitado, fico por aí. Então, sem dúvida que existe relação. Complementa, Nelly. O medo, muitas vezes o medo é tão grande que leva ao pânico, e o pânico é um medo terrível, é o maior medo que o ser humano pode ter. E o pânico e a depressão andam de mãos dadas. Isso eu digo por experiência como terapeuta, pelas inúmeras pessoas que já atendi, que me procuram por causa de pânico. E pode-se ver que todas as que têm pânico também vêm acompanhando, acabam ficando deprimidas, porque o pânico causa muito sofrimento para a pessoa. E uma das causas da depressão é o sofrimento.
Então, é claro que o medo e a depressão, eles têm uma relação forte, com certeza. Isso tudo nós vamos, então, no próximo domingo, dar a vocês que se interessam pelo assunto, técnicas, métodos que a parapsicologia utiliza para vencer o medo, para se curar do medo, né? Beleza? Quer complementar, Alejandro? Sim, o Pedro Antônio Grisa, que é o precursor do sistema, ele dizia que o grande problema do ser humano é a insegurança. Então, aí a gente tem, numa linha correndo, medo, ansiedade, pânico, depressão, transtorno obsessivo compulsivo, todos os problemas que o ser humano acumula na vida são basicamente por causa da insegurança. Então, a gente sempre vai buscar quais são as causas dessa insegurança, porque ela já se tornou automática. Exatamente. É isso aí. Exatamente. Bom, mais alguma observação aqui para psicólogos? Ou podemos já mandar para frente o Frei Alvadi, que vai fazer o encerramento? Exato, acho que podemos deixar o Frei Alvadi fazer o encerramento, dar um pouquinho de calma, de tranquilidade agora, diante desse assunto bastante, muitas vezes, conflitante, falar sobre medo. Medo é um grande conflito, né? Diante de um perigo real ou imaginário, mas o medo é um grande conflito. Então, vamos deixar o Frei Alvadi agora acalmar um pouco as emoções de cada um que estiver nos assistindo, né? Para dormirmos sem medo, dormirmos tranquilos, felizes, sem medo. Com a palavra, Frei Alvadi. Importante a parapsicologia trabalha, então, especialmente com a harmonização do ser humano através da técnica de relaxamento e também da imaginação, né? Então, vamos fazer um pequeno exercício. Eu convido você a se sentar, coloque as mãos abertas sobre seus joelhos, né? Como que implorando a bênção divina do Criador, né, sobre cada um de nós, que o Divino Espírito venha sobre cada um de nós nesse momento. Procure respirar fundo por 3 vezes, aspire profundamente, segura o ar e depois, ao soltar o ar, relaxe, descontraia, solte-se, aspira a vida e expira negatividade, preocupação, tensão. Sinta sua respiração diminuindo, acalmando, serenizando, tranquilizando. Na medida em que você vai respirando fundo, vai serenizando o seu espírito, sua calma interior. E nesse estado de serenidade, sinta seu coração batendo calmo. Você pode fazer ele bater mais calmo. Todo medo leva a uma hipertensão, a arritmias exageradas. Então, serenize seu coração. Sinta a respiração calma e vá relaxando cada vez mais. Cada vez mais. Sinta-se pesado, solto, relaxado. Nesse estado, use a sua imaginação. Vá até um lugar onde você gosta de estar. Imagine um lugar gostoso, onde você queira estar. Beira de praia, alto de uma montanha, à beira de um lago, um lugar aprazível. A imaginação é muito importante. Então, imagine-se ali, sereno, curtindo a natureza, esse lugar assim de paz que você criou para você mesmo. Ali, então, imagine agora, na sua mente, no seu coração, alguém de branco chamado Jesus está vindo ao seu encontro. E ele, que disse um dia: vinde a mim, vocês todos que andam aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele vem até você, impõe as mãos sobre sua cabeça e diz a você: meu filho querido, minha filha querida,
Eu sou teu Deus. Eu estou com você. Coloque em mim todo medo, toda angústia, toda tensão. Eu sou o Deus da paz. Eu disse tantas vezes, eu vos dou a paz que o mundo não dá. Então, você, meu filho, minha filha querida, estão preocupados com perda de alguém, ou ansiosos, preocupados com o desemprego, preocupados com o vírus, preocupados com dívida, como pagar aluguel, o que vamos comer, seja lá qual for esse seu medo, seja de outros tipos de medo, qual for que sejam, entregue para mim, seu Deus, Deus da vida. Eu sou Jesus que quero te dar a paz. Então, sinta-se agora, ao receber essa minha bênção de teu Deus, a paz de espírito. Você é meu filho querido, você é minha filha querida. Dentro de você existe um mundo maravilhoso. Em vez de olhar para o medo, veja quantas graças você recebe de mim todo dia. Te dou o sol, a energia da terra, te dei amigos, te dei uma família, te dei capacidades, te dei dons. Volte-se para as coisas boas que você tem. Agradeça todo dia, ao menos por 3 coisas boas que você recebeu. A gratidão atrai coisas boas. Desvie o seu pensamento da negatividade. Lembre que Deus, eu sou teu Deus, estou ao teu lado nesse instante. Entregue a mim, então, toda a preocupação. E eu te prometo, meu filho, minha filha, que você vai ter a paz. Lembra aquela vez lá no lago, onde a tempestade aflorou no meio do mar. Os discípulos apavorados, como muita gente está apavorada. Senhor, salva-nos, gritaram. E o que Jesus falou? Por que ter medo, homens fracos na fé? Estou aqui, estou presente. Esse mesmo Deus que sou eu, estou também nas tempestades da tua vida. Clame por mim, não tenha vergonha. Ore, peça, seja lá qual for tua religião, tua fé. E assim, então, você vai ter a serenidade de eu mesmo estar contigo em todos os momentos da vida. Então, agradeça hoje sua vida, sua família, seus amigos, seu corpo. Você é a obra maravilhosa das mãos de Deus. Imagine agora uma energia fluindo sobre sua mente e seu coração. E Jesus abençoa você com a bênção do amor dele. Eu te abençoo, filho querida, filha querida. Te protejo, te livro de todos os males e perigos. Que a minha bênção esteja com você, para que você tenha uma noite tranquila, de muita paz, muita alegria. E ele acaba abençoando você, dizendo: filho, não desanime. A caminhada da vida, tu não estás sozinho. Eu estou contigo. Respire fundo, agradeça agora esse lugar onde você se escolheu para estar. Agradeça a Jesus que veio te visitar. E em frente, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que você se encha de muita paz e coloque nas mãos do teu Deus todo o medo que tiver. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, queremos agradecer a todos os participantes que nos honraram com sua presença. Em qualquer momento vai cortar o link da live. Agradecemos também a Chris Stolf, que estava aí nos bastidores dando o apoio tecnológico. Então, na segunda-feira que vem, nos encontraremos, vamos falar de técnicas para enfrentar o medo. Desculpa, amigo Alejandro. Domingo que vem, não segunda. Domingo, perdão. Domingo. No mesmo horário. Domingo que vem, 19 horas. Nós temos algumas perguntas que vamos deixar para responder domingo. Perguntas da Shirley, da Sinclair, M. Sinclair, do Bernardo. Vamos deixar para responder
domingo essas perguntas, que já vão falar das técnicas para encontrar a cura do medo, né? E agradecemos muito a todas as pessoas que nos assistiram, que é um apoio também para o trabalho da gente. Me coloco à disposição durante a semana para tirar alguma dúvida, tanto pelo Instagram como pelo WhatsApp também. Posso tirar alguma dúvida de alguém que não conseguiu hoje fazer a sua pergunta. Beleza? Muito obrigada a todos. Da minha parte, um grande abraço a todos. Obrigado, obrigado, obrigado. A gente está aqui por amor a vocês. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Está cortando o link.